Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá pessoal, boa tarde, como estão? Muito bom estar aqui com vocês novamente. Agradeço essa oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho desse momento que a gente se dedica aos nossos irmãos animais. Neste sábado, esse momento de doação, de caridade. Agradeço a todos por essa oportunidade. Para começar, eu vou pedir que todos vocês se sentem confortáveis nas cadeiras, elevem os pensamentos ao alto, não se incomodem com as atribulações do dia a dia, com os barulhos externos. Vamos nos concentrar no aqui e agora. Então vamos fechar os olhos, agradecer ao plano espiritual pela oportunidade de estarmos aqui, agradecermos a tudo que temos, sermos quem somos, estarmos onde estamos e agradecermos a ter essa possibilidade dessa abertura que temos em contato com os irmãos espirituais para apoio dos nossos irmãozinhos em desenvolvimento, os animais aqui na Terra. Agradecemos essa casa bendita que nos traz a oportunidade de trabalharmos o plano espiritual, trabalharmos as vibrações. Agradecemos aos mentores e aos protetores desta casa, do CEF. E para iniciar a nossa vibração, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o bem e o mal sofrer, E a causa das aflições. O sofrimento, tanto na condição humana quanto na condição animal, porque estamos todos dividindo o nosso planeta Terra, ele está inerente a quem aqui está vivo. Nós somos um planeta ainda de prova e expiação, e esse planeta, ele traz consequências de sofrimento no que temos hoje, Seja sofrimentos por dores, sofrimentos emocionais, sofrimentos físicos, enfim, sofrimentos dos outros. Então, aonde a gente está na nossa condição na Terra, ele está aqui, inerente a todos os seres, E por que existe o bom e o mau sofrimento? Dentro da doutrina, a gente sabe que não existe castigo. O sofrer, ele não é um castigo. O sofrer, ele é sempre uma oportunidade de aprendizado. Quando a gente pensa em humano, na nossa condição, com o nosso livre-arbítrio muito mais... ele é muito maior, Eu não queria falar maior, tem uma outra palavra, mas o nosso livre-arbítrio na condição de humano, ele está entre os maiores e onde a gente tem mais possibilidade de escolha para os seres aqui vivos. O sofrimento, ele é uma forma da gente aprender e evoluir. Então, precisa sofrer para aprender a evoluir? Não precisa. Os humanos não precisam. Mas é uma condição da nossa evolução, É uma condição espiritual isso. A gente só evolui quando sofre. Existem outras formas, mas a evolução é menor. Mas a nossa condição de conhecimento, ela não se torna tão eficaz. Por isso que o sofrimento, ele está inerente ao pobre, ao rico, a qualquer um. Muitas vezes a gente não sabe, mas algumas pessoas sofrem, por mais que sejam ricas. E aí, o que a gente pode tirar disso, de proveito disso, O sofrimento, ele pode funcionar como uma escala. Então, por isso que é o bom e o mal sofrer. O mal sofrer é aquele que a gente se lamenta, que a gente pergunta, meu Deus, por que fez isso comigo? E não aceita.
né, e não consegue ver a oportunidade disso. Já o bom sofrer não quer dizer que você esteja feliz. Você não precisa ficar feliz porque você está sofrendo, mas você aceita, né? Você passa a ser resignado daquela condição onde você crê que tem e que vai te trazer uma melhoria, né? E que vai te trazer um crescimento. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente entender isso. Eu já passei por muitas situações difíceis mesmo, complicadas. E eu acredito que eu aprendi e saí melhor disso. Não tem uma receita de bolo, mas tem aquilo que a gente precisa sentir do coração, estar aberto para sentir. É o que eu sempre falo, gente, a espiritualidade está aí para nos ajudar. A partir do momento que a gente abre nossa mente, a gente está suscetível ao apoio deles, a que eles nos auxiliem. Então, quando você traz essa oportunidade, os espíritos vão aí trabalhar e vão estar conosco. E quando em relação aos animais, né? Porque os animais também sofrem, né? Os animais não têm livre-arbítrio, como o nosso tem, mas limitado. E na teoria, os animais não têm provas, né? Os animais, eles não agem com consciência no mal, né? Então, eles não têm provas, eles não têm expiação. E por que eles sofrem? Pelo mesmo motivo que a gente, para evoluir. Os animais, eles estão numa condição evolutiva onde é necessário sofrer, sem que haja algoz. Então, não é necessário ter um algoz para o sofrimento acontecer, né? O sofrimento pode vir tanto de condições físicas, pode vir de eventos, né? A gente pensando em animais silvestres, de eventos naturais. Então, mas não precisa do homem causar isso. Ou mesmo algum outro animal, porque eles também agem sem a consciência. Então, e isso auxilia o crescimento. E os animais, por não terem essa consciência, esse livre-arbítrio, o sofrimento neles obrigatoriamente está envolvido ao crescimento. Então, a partir daquele sofrimento, ele vai aprender aquela condição. E ele não vai se lamentar. E a gente tem exemplos disso, né? A gente tem esses exemplos de animais próximos de nós, os pets, que eles não se lamentam, né? Eles tiram forças e eles estão bola pra frente. Então, eles deveriam servir de exemplo pra gente aprender sobre o bom sofrimento. Porque sem a lamentação, ele é 100% aprendizado, né? Então, a gente consegue aprender naquela situação, a gente consegue sair fortalecido. Eu tô dando lar temporário para uma senhorinha, uma cachorrinha, e ela tem uma condição muito ruim na boca. Ela sofreu maus tratos e aí, assim, na situação dela, nossa, ia ser bem complicado, assim, sobreviver na rua. Mesmo porque ela já é uma velhinha. Gente, ela é um doce de cachorro, assim, e ela tem uma dor constante. Tô deixando ela aqui para deixar fortinha para poder fazer a cirurgia e a dor dela é constante. Mas ela tá sempre numa boa, uma senhorinha de bem com a vida. Come, se alimenta muito bem. Então assim, a gente não ouve ela, não murmura, não reclama. Ela aceitou a condição dela. A gente vai fazer de tudo para que ela melhore, mas ela aceitou. Então isso já é um crescimento. Não precisava ter a pessoa que fez os maus tratos. Mas ela está tirando proveito disso, pela falta da consciência que a gente tem. Então, por nós termos essa condição de pensar e de refletir nas situações, para uns pode ser mais difícil, mas para outros mais fácil. Porque é só a gente pensar e se abrir ao nosso plano espiritual. Bom, então era isso que eu queria falar com vocês e agora a gente vai para o nosso momento de vibração. Vou pedir para todos que aqueles que separaram uma garrafinha de água, tirem as tampinhas para que o plano espiritual possa trabalhar os fluidos benéficos àqueles que a gente está aqui dedicando. Vamos sentar novamente confortável nas cadeiras, vamos elevar nosso pensamento ao alto, para que o plano espiritual possa trabalhar a nossa energia. Fechemos os olhos e vamos imaginar uma luz azul saindo do topo da nossa cabeça. Essa luz vai ser trabalhada pelo plano espiritual e ela vai percorrer todo o nosso planeta. Ela vai chegar até aqueles que precisam de apoio, de auxílio, aqueles que sofrem, e ela vai acalentar seu coração.
Ela fará isso, essa luz, para todos os seres vivos que estão aqui no nosso planeta Terra. E ela vai voltar, se direcionar ao nosso país, onde o plano espiritual está agora manejando essa energia para que todos os brasileiros se sintam abraçados e amados por Deus. Essa luz agora vai chegar às nossas casas e vai percorrer todos os nossos cômodos. Ela vai em cada cantinho e vai fazendo uma limpeza e trazendo energia fluídica. Agora essa luz vai chegar até nós. Essa luz, ela vai nos envolver e vai trazer muita harmonia para dentro de nós. Que agora, imaginemos o objetivo que estamos aqui. Que essa luz chegue até esse objetivo. Vamos imaginar o problema que o nosso animalzinho tem e que essa luz chegue nesse ponto. Essa luz trabalhada pelo plano espiritual. E ela vai atuar para que isso que ele esteja passando seja aproveitado para a evolução espiritual. Vamos permitir que essa luz agora nos envolva, nos acalente e que permita que fique conosco ao longo desta semana. E assim vamos encerrar mais essa vibração agradecendo a todos essa oportunidade. Graças a Deus.